Então, bem-vindos para mais um Peercast. Hoje nós estamos aqui com a Elidiane, talvez a primeira, né, colaboradora do CP, e que já está, mais do que isso, está líder aqui no Peer 7, ajudando a gente a enfrentar esses desafios da reforma tributária, os desafios da economia de impostos. E a gente estava perguntando o que nós vamos falar. O que você quer falar? Surpresa? Surpresa, tem que ser, né? Coisa mais boa. Assim, uma coisa que me marcou desde que a gente começou foi que foi muito rápido, né? Quando você começou lá no Palácio Parafuso, você lembra como é que foi? O que você começou a fazer? Em quanto tempo demorou para chegar em outras posições lá no Palácio Parafuso? Lembro. Lembro até o dia da entrevista. Eu lembro que eu tinha já assim, espalhado aquele turbilhão de currículos, né, que estava uma fase bem difícil por conta da pandemia. A gente estava saindo, né, da pandemia, na verdade. E aí, assim, eu já estava sem esperança. Eu recebi um telefonema só assim: vem aqui, vamos fazer uma entrevista. Aí depois você me retornou a ligação: não, vamos fazer online para evitar o contato direto. E aí a gente fez a entrevista online. Depois passou acho que uns 20 minutos, meia hora, você me ligou falando que eu já estava praticamente contratada. E aí me marcou a entrevista pessoalmente. Eu fui lá no mesmo dia, isso foi numa sexta-feira. Numa quinta-feira. Comecei a trabalhar na sexta. Isso tudo aconteceu num dia só? Num dia só. E aí, sempre igual você falou, foi tudo muito rápido, né? E aí eu lembro que eu fui, e aí eu cheguei lá, eram umas 4 horas da tarde, e você falou: amanhã você já pode vir, estar contratado. E aí eu comecei no caixa, né? Eu comecei no caixa de imediato. Fiquei durante 2 meses e meio, não chegou nem a 3 meses. Aí eu já fui pro escritório, a gente já tava com alguns planos, assim, mudando algumas coisas, né? Comecei já no lançamento de notas, já saiu um pouco daquele negócio de caixa. E aí, a partir disso, graças a Deus, foi evolução. Foi tudo muito rápido, foi muito, assim, de uma forma inesperada, digamos assim, mas foi muito bom. Isso bastante. Te assustou em algum momento? Sim, sem dúvida. Deu aquele friozinho do tipo: será que eu vou dar conta? Tudo que é novo assusta, né? Sempre. Seja no trabalho, seja no profissional, pessoal. Teve algum momento que você falou assim: acho que eu não sou capaz disso? Sim. Mesmo sabendo da capacidade, mas eu ainda surgia aquele receio, aquela dúvida de que será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? E se não der certo, será que tem o meu lugarzinho ali de novo? Ou não? Sempre. Assim, é engraçado falar disso porque é muito comum, né, não só... A gente vive muita coisa, com muito contato, com muito cliente. Sim. E muita gente promove pessoas, né, e promove um bom vendedor a gerente, por exemplo, e aí o cara não tem expectativa de gerente, e aí ele perde o bom vendedor e não tem uma boa gerência. Então essa dinâmica de dar oportunidade gera muito essa insegurança de, e se lá não der certo, eu poder voltar para trás, né? Sim, sem dúvida. Acho que a gente conversou sobre isso em algumas vezes. Aí, se não der certo, e assim, a resposta era que você podia voltar para trás? Sim, a gente teve algumas conversas em relação a isso. Até mesmo quando eu fui sair da Palácio para ir para o escritório, né? Porque, assim, a gente no início conversou de ficar lá, né? Mudar o escritório da CP para lá. Mas depois, não, você já mudou de ideia, não, vamos lá pro Domiciano Ferreira na época. E ficou nesse trâmite aí, mas depois eu fui para lá, também segura,
o medo que estava por vir, né? Porque eu sabia que lá eu ia separar totalmente da Palácio. Não ia ser somente, ia CP, os clientes CP. E aí começou, que essa construção do trabalho do tributário, ela passa necessariamente por você ter um domínio do financeiro, um domínio das entradas, dos compras, né? Porque uma coisa é eu falar para uma pessoa estranha, né? Imagina você hoje tem essa bagagem. Sim. Mas se lá quando você entrou no caixa, eu já direto te jogasse ali, vamos fazer cálculos tributários aqui, vamos buscar corrigir NCM, vamos buscar benefícios fiscais para os produtos ou para os clientes. Imagina como que seria se não tivesse passado esse processo de entender o financeiro, entender as entradas das notas, os cadastros das mercadorias. Parece que hoje faz total sentido. Sim. Mas como é que era essa visão lá atrás? Então, se você tivesse falado isso pra mim de início ali no caixa, eu nem teria voltado mais. Porque, assim, como era novo, né? O sistema, o trabalho, assim, no geral eu já trabalhei em caixas, mas não específico como lá, no Palácio. E, assim, eu tinha uma certa mesmo, assim, um certo receio de que, como que eu vou entender isso? E quando começou a parte tributária, eu vi que realmente era um gancho. Eu precisava daquele financeiro, eu precisava do fiscal, né? Para mim poder entender de onde vinha esse tributário. Mas, assim, foi uma construção, na verdade. E foi no momento certo. Sem dúvida. Foi rápido, mas foi certo. Que bom. Assim, a questão do tributário ela é uma constante evolução. Né? Você vê pelos nossos clientes as dificuldades que eles passam, mesmo clientes que a gente tem a longa data, né, conosco, tem sempre um fato novo. Eu comprei um carro, eu preciso tirar a nota de uma venda de um carro, eu preciso... chegou um imposto diferente aqui para mim, veio uma situação diferente, tem uma dinâmica, né, acontecendo no tributário o tempo todo. Como que é lidar com essa pressão, digamos assim, de ter que buscar conhecimento e informação diante de tantas coisas que mudam tão rápido? Então, desafio, porque assim, na parte tributária, como ela muda constantemente, você precisa estar ligado, né? Aquilo que está acontecendo, não só para nós, mas claro para os nossos clientes. Mas para isso eu preciso buscar informação, buscar estudar, buscar no lugar certo, para me poder orientar o cliente, né? E tranquilizar ele de uma certa forma. O jeito que seria nisso. Está sempre em busca estudando, né? Entendendo. E quando o resultado acontece? Quando você faz um trabalho, você recentemente fez um trabalho praticamente sozinha, né, de um cliente. Foi o primeiro que deixei você mais à vontade para desenvolver sozinho. E aí você identificou lá uma oportunidade ali de economia muito grande. Como é que foi o sentimento disso? Nossa. Eu não esperava, para falar a verdade, porque foi assim, foi numa conversa, falando sobre os serviços aqui do escritório, sobre uma parte que a gente fazia, né, que é o tributário, sobre economias também, o que poderia melhorar, o que poderia, né, vir a ter de retorno para esse cliente. E depois de todo o planejamento, todo estudo, é uma satisfação, assim, enorme. Eu acho que mais para mim do que para o próprio cliente. Será? Sim, Será? Sem dúvida, porque assim, a gente tá, eu falo assim, você tá desde o início, né? Você tá no processo, você não tá só no início, no meio, só no final, não, você tá em todo o processo. Então, a satisfação disso é enorme. Eu vejo assim. E não só nesse trabalho, em todos os outros que a gente consegue aí
dar solução, trazer coisas boas para o cliente, é muito satisfatório. É algo que você volta até pra gente, no pessoal. Que bom que eu consegui, que bom que eu estou fazendo diferente. O que trabalhar na CP, trabalhar no Pier 7 agregou para a Elidiane, seja no profissional, no pessoal, o que te agregou? Então, em primeiro lugar, sim, eu acho que foi a valorização como pessoa, porque em outros momentos já falei, em alguns outros trabalhos que eu já tive, eu nunca tive a oportunidade que eu tive aqui dentro. Oportunidade de mostrar aquilo que realmente, coisas que nem eu sabia que eu teria capacidade de conseguir, de realizar. E eu consegui. Eu só tenho gratidão mesmo, de verdade, pela CP, claro, e hoje pelo Pier 7, que a gente é um grupo. E isso me fez amadurecer demais como pessoa, como profissional. Me fez ver até onde eu quero ir, até onde eu posso ir, ter alguns limites, né, realizar sonhos. Sim, com certeza. Teve umas viagens aí? Claro, sempre. Teve umas trocas de carro? Opa! Coisa boa, né? Coisa boa. São coisas boas. Isso é os frutos que a gente colhe com as coisas que a gente faz, do trabalho, né, da dedicação, do dia a dia da gente. Quando teve que contratar a primeira subordinada sua, a primeira pessoa que estava ali, nossa, não sei se foi na primeira, mas a gente teve alguns processos. Teve Sim. Algumas que deram certo, outras que não deram certo. Mais não deram do que deram, né? As que mais ficaram são pessoas que a gente foi tentando com outras, é lógico, né? Isso Sim. faz parte. Mas nesse processo de você contratar, de você treinar, de você desenvolver as pessoas, me conta sobre os sentimentos, sobre os desafios nessa liderança. É algo novo, né? Foi algo novo para mim, contratar. Porque assim, eu nunca tinha tido essa experiência de contratar, separar currículos e contratar, fazer uma entrevista, selecionar, depois te encaminhar, que eu teria essa responsabilidade de eu preciso passar isso aqui para o Kleber, será que ele vai gostar, será que ele não vai? Eu posso fechar diretamente com essa pessoa, posso chamar ela para começar. Acho que esse foi um dos primeiros, sim, desafios e aprendizado também. O outro de delegar, que eu sempre tive dificuldade. Eu não sei se por ser um pouco centralizadora, algo desse tipo, mas eu tenho um pouco de dificuldade, né, em delegar, em ensinar, não. Tem ou tinha? Tinha. Tinha. Né, estou evoluindo. Mas hoje em dia é bem menos do que era antes. Mas ensinar não, nunca tive esse problema em ensinar. Acredito que não, né? Se tive, ninguém me falou ainda, não. Ninguém me contou. Vamos perguntar para os Precisamos saber. Seus alunos, vamos perguntar para os seus alunos. Se está ensinando direitinho, se está ensinando bem. Né, que estão levando, né? Sim, sim. Nós aqui, desde a CP, o Palácio, a gente sempre teve muitas ações sociais, né? Muitos projetos. Alguns a gente desenvolve com parceiros, outros a gente desenvolve internamente. Esses projetos, de alguma forma, contribuíram para você decidir estar conosco ou permanecer? Como é que você enxerga os projetos que a gente desenvolve no PIR, na CP? Na questão dos projetos, é algo que eu vejo como crescimento para a empresa e para o todo, né? Para todos que estão aqui, que fazem parte dela, independente da empresa que seja. Então, é muito bom a gente fazer parte disso, do projeto social, que seja. Isso mostra evolução pessoal nossa e profissional também. E é muito bom fazer parte disso. É novo também, em outros lugares não tive essas oportunidades, como é aqui, né, como o escritório traz. Então é uma oportunidade tanto, assim, satisfatória mesmo.
para a Elidiane, o que seria decisivo hoje para você falar assim, não, tá na hora de eu procurar novos ares ou aceitar uma outra proposta? O que seria decisivo para você hoje? Continuar no Pier 7, continuar na CP e recusar uma proposta muito boa? Nossa, pergunta difícil. Você está querendo aceitar a proposta? Então, não. Não, eu acho que eu até comentei com você outro dia que eu tinha recebido uma proposta. Assim, não disseram sobre, né, faz-me rir, mas eu sabia exatamente o que eu ia fazer lá no lugar. Só que em momento nenhum eu tive, assim, independente, acho que do valor que me oferecesse, eu não iria naquele momento e nem hoje. Eu não tenho esse sentimento. Eu não tenho essa vontade de falar assim, não, você iria por X valor? Não. Porque eu não vejo só por essa parte, eu vejo tudo que envolveu, tudo que... Por que eu estou aqui até hoje? Por conta de tudo que foi construído. De tudo que me envolveu, entendeu? Toda tem um pertencimento. Tenho, eu sinto pertencido daqui, eu sinto que eu preciso continuar aqui. Então, assim, eu não passa na minha cabeça. Vê algo mais pela frente, tem mais oportunidades aqui que eu vou buscar. Sim, vejo e eu sei que eu tenho. O escritório me traz muito isso. As pessoas que aqui estão me trazem esse conforto e essa vontade de continuar, de estar aqui. Eu não procuro, não se houver outras oportunidades, mas assim, acho que no momento eu não tenho nenhuma pretensão, Planos. não. Planos de seguir outros ares fora do escritório. Dentro do trabalho, a gente tem várias coisas que acontecem dentro do trabalho tributário. Né? Sim. Não só o planejamento, a análise, ali é uma fase inicial de diagnóstica, né, que a gente chama, para ver se existem algumas oportunidades, o que a gente pode levar para os clientes. Mas existe, além disso tudo, o desenvolvimento do trabalho. As próprias pesquisas, as atualizações, as correções, integração do sistema do cliente com o nosso cliente, com o nosso, aprender o sistema do cliente para poder registrar as coisas tudo dele. Sim, desafio, né? Depois vem toda a parte de retaguarda nossa, de acompanhamento daqueles dados, daquelas informações, para saber o que o cliente está de fato economizando, para poder provar para ele que ele teve benefícios, onde que estão esses benefícios, né? Enfim, essa dinâmica toda do trabalho são muitas fases. Qual fase que mais te brilha os olhos, assim? O tributário é uma área bem, não vou dizer difícil, mas complexa. Porque ela abrange vários conceitos, várias coisas. É simplesmente pegar um produto e ir lá e... vou colocar, por exemplo, o NCM aqui em todos esses aqui, toda essa cadeia aqui. E pronto. Vou falar para o cliente que está ok e vamos nessa. Mas o que mais me brilha os olhos é quando a gente fecha toda a classificação fiscal. Que a gente consegue fazer toda a análise dos produtos. E a partir disso a gente consegue olhar melhor os resultados e acompanhar melhor. Sem conhecer isso, sem ter total controle, digamos assim, a gente fica meio que disperso. Acho que isso não satisfaz nenhum trabalho. Então, o que mais me brilha os olhos seria nessa parte do operacional mesmo, de resolver todo esse problema da parte fiscal dos produtos. Seja N produtos que a gente faz, seria nessa parte. E tem cliente com um N bem grande, né? Nossa, temos aí com quase 20 mil, né? 20 mil itens. Temos. E para monitorar tudo isso, esses 200, 2 mil, 5 mil, 20 mil itens, como é que é esse desafio? É um super desafio. Porque
Diariamente, às vezes, entra um produto novo, ou às vezes um NCM que tem validade, a gente tem que observar. Muda a classificação de um produto que às vezes a gente já tinha total certeza do que era e de repente amanhã já muda. Então é um desafio, sempre. Tributário ele é um desafio todos os dias. Quando o cliente aparentemente tem as coisas todas funcionando certinho, quais são na sua opinião, quais são as coisas que ele tem que estar atento se ele, por exemplo, não tiver uma equipe como a nossa dando esse suporte para ele? O que além de comprar, vender, pagar boleto, o que ele tem que se preocupar nessa área tributária? Se ele não tiver uma equipe como a nossa, porque assim, a nossa equipe ela observa detalhe a detalhe, né? A equipe dele não vai ter esses olhos que a gente tem para olhar. Mas eu acredito que sempre está mais focado, acho que no geral, tanto na compra como na venda, e tentar preparar a equipe de alguma forma, não minuciosamente igual a gente é aqui, mas estar atento a tudo isso, a tudo que está acontecendo dentro da empresa. Porque a partir de não vou dizer talvez um erro, mas assim, um deslize pode comprometer o trabalho deles, pode, né, prejudicar de alguma forma. Eu vou dar um exemplo, porque a gente fica falando de uma forma mais aberta, mas nós tivemos caso, né, de cliente com refrigerante com NCM de alimento. Sim, sim. Né? E aí o alimento, o imposto dele é cheio. Uhum. E o refrigerante, o imposto dele é muito reduzido, porque Sim. já teve o ICMS pago, tem uma redução de PIS e de COFINS também. Então, assim, quando a gente... Isso eu falando olhando só para o produto, né? Olhando só para o item. Mas nesses mesmos casos, o fornecedor de onde ele compra pode estar gerando imposto para ele pagar, né? Quanto podia estar dando crédito para ele pagar. Sim, exatamente. Então, assim, muda... Olhar para o fornecedor muda muito. E outra coisa também, nesse mesmo segmento, é olhar para o cliente. Porque tem cliente que tem benefício, né? Então, Sim. é aqueles que eu falo nas palestras normalmente, dou exemplo de presídio, dou exemplo de escola, que esses lugares têm prefeitura, benefícios que tem, né, que tem benefícios, que tem redução de carga tributária, para eles poderem comprar com menor preço. Sim. E não é, assim, eu acho que não teve exceção até agora, de que nós pegamos clientes que estavam sabendo de todas essas duas coisas. De atentar para o fornecedor e atentar para o cliente. E é onde a gente consegue muitas restituições. Né? Ainda partindo para essa restituição. A gente já teve alguns casos de êxito, né? Vários casos de êxito que o cliente recebeu o dinheiro na conta, foi depositado e tal. Quando você teve primeiro contato com a restituição, você achava que aquilo era possível? O governo depositar dinheiro na conta? Eu achava um pouco estranho. Pensava, como assim, governo? Tem que brigar muito, deve ser uma briga assim de longos, né, períodos, anos aí, para conseguir uma restituição que é de direito. Só que quando você está fora, você enxerga de uma maneira. A partir do momento que você faz parte daquilo, você enxerga de outra. E você vê que, assim, a gente deixa, né, geral, deixa de restituir muita coisa. Por quê? Porque a gente simplesmente achar que tem que pagar aquilo e ponto. Que a gente não tem nenhum benefício. Então, me assustava, assim, eu pensava, gente, como assim? Será que isso dá certo mesmo? Me gerava dúvida. Será que isso é verdade? Será que isso não vai... Tá, tudo bem, tá me pagando aqui, tá me restituindo, tá restituindo um cliente aqui. Será que lá na frente não vai me cobrar sobre isso? Então, eu pensava dessa forma. Acreditava que isso não... Esse é o pensamento de praticamente 100% dos clientes. Sim,
Portanto, igual eu falei, para quem não conhece, para quem não está sintonizado, jamais vai acreditar. Sempre tem esse receio de que não vai dar certo. Quantos casos nós tivemos de que a gente tinha recuperado algum valor para o cliente e aí voltou lá a gente fala glosa, voltou lá um glosado, né, que não tinha direito àquela restituição, ou que o governo depois veio atrás e querendo receber de volta um dinheiro que ele tivesse dado de crédito para o cliente. Quantos casos, ou ainda que tivesse sido algum caso, qual o valor que a gente teve que restituir ou devolver, que foi acreditado indevido? Nenhum. Nenhum? Que a gente teve que devolver? Como nenhum, assim? Nenhum mesmo, né? Então é só para ter certeza. Nenhum caso até hoje, né? Nenhum caso, R$0. Tivemos que devolver. A gente não teve que devolver nada. Foi tudo muito bem legalizado, da melhor maneira possível, dentro de tudo que era de acordo mesmo. Então a gente não teve que devolver nada. Muito pelo contrário. Sempre o saldo foi sempre positivo. Sim, sempre positivo. Isso é uma das coisas que me brilha muito os olhos. Quando a gente faz um trabalho de restituição ou de redução, muitas vezes a gente recoloca o negócio do cliente no mercado. Muitas vezes aquele empresário que estava desanimado, que estava frustrado, que não estava com mais esperança de fazer o negócio acontecer, ele encontra novas energias. E aquilo, nossa, quantos casos que a gente viu essa mudança acontecendo. O cliente, a partir desse momento, eu acredito que ele começa a ver com outros olhos, né? Enxergar com outros olhos as oportunidades que ele tem. E ficou para trás. Infelizmente, a gente não consegue, né, buscar tanto. Mas dali para frente, começa a ter um pouco mais de preocupação, um pouco mais de visão sobre essa parte. Nessa questão da recuperação, conta um pouquinho para quem está acompanhando lá de casa, se a gente já entra fazendo a recuperação ou o que a gente faz primeiro, antes de fazer uma recuperação? Então, primeiro a gente faz toda uma análise, né? A gente tem que conhecer, saber que cada empresa é de uma forma, cada cliente vai se comportar de uma forma. Então, primeiro a gente tem que buscar toda aquela parte fiscal, né, junto com a contabilidade, fazer uma análise, talvez até reanálise. A partir daí a gente começar um planejamento, buscar quais são as melhores soluções para o cliente. E isso demanda tempo, né, porque é um trabalho que gera, né, tem desgastes, mas é porque é um trabalho que você precisa prestar muita atenção naquilo que você está fazendo. Então, até me fugiu aqui. Vou continuar. Na sequência para até chegar na restituição. Isso, para até chegar na restituição. E a partir disso, toda essa análise, e vem o planejamento, né? Planejamento, o acompanhamento, e a partir disso a gente vai acompanhando sempre o cliente, mês a mês, ou semanal, quinzenal, depende do setor, da área que o cliente esteja. E a partir disso que a gente vai conseguir visualizar se tem oportunidade de ter alguma restituição. E poder buscar isso. Né? Então a gente não chega vendendo terreninho no céu, não. Falando que tem uma porção de... Não tem como, né? E assim, não tem como fazer milagres, né? Então a gente precisa primeiro conhecer, né, se atentar a que o cliente está, como deveria, para depois a gente buscar uma solução. E assim, conseguir uma restituição, ver o que é possível, para a gente conseguir algo que acrescente naquela empresa. Então, vai um tempo, demanda bastante trabalho, para que a gente possa conseguir essa restituição. Não é do dia para a noite, não. Bacana.
O tributário ele é sempre muito desafiador, Sim. né? A gente tem que muitas vezes o empresário pensa que tem telhado de vidro porque em algum momento ele fez alguma coisa que colocasse ele em risco ou não tem a certeza, né, do que tinha sido feito e aí fica com a dúvida, será que eu vou ter esse direito? Será que eu vou ser fiscalizado, vou ser cobrado? Né? E transferindo para a audiência de uma forma mais lúdica, a gente primeiro tira o cliente do radar. Né? A gente primeiro tira ele daquele foco de estar fazendo coisa errada. A gente passa a ter um acompanhamento para ele ter certeza de que ele está fazendo a coisa certa. Mostrar isso para ele, né? Mostrar que agora está tudo certinho, sim, tudo alinhado, durante um período ali de pelo menos 3, 6 meses. E aí depois a gente vai olhar para trás e falar assim, vamos ver se a gente pode aproveitar alguma coisa lá de trás. Porque agora a gente sabe que está organizado, que está andando bem. Sim. Né? Então essa é a dinâmica da gente buscar depois da restituição. É o jeito da gente trabalhar, não é o jeito do mercado. Exatamente. O mercado chega aí e fala, você tem aqui tantos mil para restituir, não sei o que e tal, vamos, né? E de repente tem aquela surpresinha, né? Aí vem a ingrata, né? Sim. Passa um tempo, recebe lá, o que aconteceu aqui? Não, isso é um ponto, assim, que as pessoas, quando a gente vai falar de tributário para elas, é a primeira coisa, mas isso aí isso não existe. O que vocês fazem? Né? A primeira impressão que a pessoa tem é que ela está, de uma certa maneira, sonegando impostos, né? É o que passa diretamente na cabeça da pessoa. Mas por isso que a gente tem que ter todo esse trabalho, todo esse tempo, todo esse período, para a gente mostrar para o cliente que a gente está fazendo da maneira correta. Desse período que você está com a gente, de todos os clientes que passaram por aqui, quantos a gente não teve condições de reduzir ou de recuperar algum imposto? Weber, eu não me lembro dos que a gente teve, tem e vamos ter, mas assim, os que a gente já tem e acompanha, eu não lembro da gente falar assim, não, esse daqui a gente não teve nada a restituir ou nada a ajudar, nada a acrescentar. Não tem como. Não consigo... E tem um dado que corrobora com isso, né, do próprio IBGE, ou do IPT, se não me engano, falando sobre o volume de empresas que pagam mais impostos que deveriam. Né? A pesquisa lá de 2022, mas que é sempre muito atual. E com a reforma tributária que está chegando aí, eu acho que esse índice vai até aumentar, porque eles falavam que lá em 2022, 95% das empresas pagavam mais impostos do que deveriam. E de lá para cá teve muito trabalho de planejamento, teve nosso crescimento também com os clientes foi muito grande. Então, assim, é um dado. Será que a empresa, pequena empresa, média empresa, está entre os 5% que paga menos, ou paga igual, ou paga o certo? Uhum. Ou está entre os 95% que paga mais? Paga mais, né? Essa é relevante. É um dado que assusta, né? Se a gente for parar para pensar, 95% é... Nossa Senhora. É muito trabalho. E a reforma tributária? Como é que está sendo a expectativa? Um pouco de insegurança, porque gera, né? A gente não sabe o que está por vir. Claro, a gente também tem que sempre estar alinhado às notícias verdadeiras, né? Aos estudos verdadeiros, porque tem muita coisa aí sendo falada que não é verdade. Mas é uma expectativa. É uma expectativa e acredito que vai ter... O nosso trabalho é excelente. Eu vejo uma oportunidade muito boa. E para o cliente que não tem um acompanhamento, qual que é a recomendação? Posso fazer propaganda? Pode. Faça acompanhamento. Que ele procure de imediato o Pier 7, que a gente possa auxiliar ele de alguma forma, porque vai precisar. Essa reforma ela vai vir assim, ela vai estar fechando, né, o ciclo, na verdade. Não vai ter mais, né, eu vou fugir para cá, eu vou fugir para lá.
não, por aqui ninguém vai me ver, não tem como mais. Vai chegar um momento que a gente vai ter que, vamos mandar certo pelo certo. E a gente está preparado, a gente está estudando, a gente está se preparando todos os dias para oferecer o melhor. Surgiu aqui, se for o certo pelo certo, né? Quando a gente implementa para o cliente, ele passa a ficar mais correto fiscal, né? Ele vai aumentar o faturamento fiscal dele, Isso significa que ele vai pagar mais imposto? Pode ser que sim. Na realidade dos nossos clientes, aumentando o faturamento fiscal, eles estão pagando mais imposto? Se aumentar o faturamento fiscal, pode ser que sim, pode ser que não. Sempre é o acompanhamento, né? Sim. Sempre é o acompanhamento. Se fizer uma análise sempre percentual, quantos por cento eu estou pagando de imposto sobre o meu faturamento, a tendência é que, com o acompanhamento, vai aumentando o faturamento, E vai aumentar a tributação. a tributação percentual ela vai caindo do faturamento. É uma via de mão trocada, né? Enquanto que as empresas, o Simples Nacional, o faturamento cresce e o percentual aumenta mais Sim. do que o próprio faturamento, então assim, você cresce 10% no faturamento, mas aumenta 20% na tributação. Essas são as empresas do Simples Nacional em geral. Sim. Né? Mas com a implementação do planejamento, às vezes ela aumenta 10% do faturamento e o imposto ele passa de 10 para 10,5%, quer dizer, ele cresce só 5%. Não cresce na mesma proporção Sim, que cresceu o faturamento. Então, quando chega lá na frente, assim, ó, em relação ao meu faturamento, eu estou pagando menos do que eu pagaria se eu não tivesse feito o planejamento, Sim. a estruturação. Mas é claro que não é uma regra para todos. E as Tem que ter o exceções, acompanhamento, tem que aproveitar as janelas, oportunidade, voltar para trás na hora que for certo, voltar para trás. Porque tudo isso é organização. Mas para a gente encerrar, e meio que voltando no início, né, aquela Lidiane que começou lá no Palácio Parafuso, para essa Lidiane de hoje, aqui no Pier 7, dezembro de 2025, o que mudou em termos de perspectiva de futuro? O que você enxergava lá atrás e o que você enxerga hoje? Mudou muita coisa. O que eu enxergava lá atrás era muito pouco pelo que eu enxergo hoje, pelo que eu vejo e vivo hoje. Acho que assim foi tudo uma evolução, desde eu precisei daquele início para me chegar onde eu estou hoje. E tudo evoluiu junto. Os sonhos, os objetivos, planejamento. Lá, quando eu comecei, era daquele tamanho. Hoje, não só por onde eu estou, mas pela visão que eu tenho, né? Pela maturidade que eu tenho hoje, profissional. É algo que, assim, às vezes eu até paro e penso, será que é tudo isso mesmo? Mas se eu tenho essa vontade, por que não? Não correr atrás, não seguir em frente. Se eu estou onde estou é porque eu tenho capacidade, então vamos seguir em frente. E buscar sempre o melhor, né? Estar aqui buscando sempre o melhor cada dia mais, evoluir cada dia mais. Então aquela Lidiane lá, eu acredito que tem orgulho da Lidiane que está aqui hoje. Acredito não, tenho certeza. Que bom. Sim. Que bom. E assim, falei que era já encerrando, mas para de fato encerrar, deixa uma mensagem para quem quiser eventualmente trabalhar no PIR, eventualmente precisar de um serviço tributário, ou tiver numa situação de insegurança. O que você deixaria de recado para essas pessoas? Olha, aqui a gente tem muito a oferecer.
seja no planejamento tributário, os demais serviços que a gente presta aqui dentro do escritório. Muito a evoluir, a aprender também todos os dias. A gente é uma empresa hoje que ela agrega várias coisas, não somente, né, o trabalho em si, mas igual o projeto social que você disse. Tantas outras coisas que a gente está buscando e fazendo todos os dias, melhorando e crescendo. E é isso que a gente busca todos os dias. Satisfação, trazer sempre solução, a melhor solução para o cliente, né, seja até mesmo o pessoal, né, que a gente tem alguns trabalhos aqui que está relacionado mais ao pessoal. Acredito que seja isso, tá? A gente tem um leque de oportunidades aí para a gente sempre trazer o melhor para os clientes, para nossos clientes. Que bom. É isso que a gente tinha para esse Peercast hoje com a Lidiane Lemes do Nascimento. Isso tudo? Rodrigues ainda. Faltou o Rodrigues ainda. E que bom que você está com a gente. Obrigada. Que bom que você deu o seu sim lá atrás, né? Pelo Nossa. E deu muitos sims no meio do caminho, porque foi desafiado o tempo todo. Foi. Né? Teve hora extra, teve fim de semana que teve que sacrificar, né? Teve jornada dupla. Nada. Aliás, né? Tudo que vem fácil, vai fácil, né? Então, se a gente não tiver aquele ponto firme, né? Eu preciso, eu devo, né? Isso também faz parte de mim, a gente não é só chegar e só sombra água fresca, né? A gente precisa passar por alguns desafios. Que bom. E tem muita coisa pela frente, né? Se Deus quiser. Vamos preparar para continuar evoluindo. Sempre. Obrigado, Lidiane. Eu que agradeço. Estamos aí. Semana que vem tem mais Peercast. Até mais.